Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12, que nos diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados se são perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nesse Evangelho, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vemos Jesus mais uma vez demonstrando, através de um sinal extraordinário, de um milagre, que ele é de fato o Messias esperado, aquele que deveria vir, o Cristo, o Salvador. Vemos aqui, no relato do Evangelho de São Marcos, uma grande multidão que está ali em torno do lugar onde Jesus está, a tal ponto que vai dizer que ali enchia a casa e até mesmo havia já muita gente fora da casa, que foram atrás de Jesus. No meio daquela multidão, há dois grupos de pessoas. Há, sem dúvida, talvez uma grande parte dos que, ao ouvirem os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, e muito mais do que os próprios ensinamentos, vendo os sinais, as curas, os milagres que Jesus realizava, essas pessoas naturalmente brota no coração delas a fé em Jesus. Mas como nós vamos ver aqui no Evangelho de São Marcos, há ali também alguns seguidores, entre aspas, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, que ainda têm dúvida, ainda têm resistência, ainda não creem que Jesus de fato é o Messias esperado. E nós vamos ver aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus demonstrando para aqueles doutores da lei, para aqueles fariseus, exatamente isso. Quando ele questiona o pensamento, o sentimento daqueles fariseus ao julgar Jesus pelo que Jesus tinha dito, quando Jesus vai dizer para eles: Olha, o que é mais fácil dizer para este homem? Porque Jesus tinha dito para ele, quando aqueles homens descem o paralítico, onde Jesus estava, Jesus vai dizer para ele: Os teus pecados se são perdoados. Talvez, se de fato Jesus tivesse dito, como ele acabou de dizer, como ele de fato tinha dito aqui para os doutores da lei, apenas dissesse, vamos dizer assim, levanta-te, toma o teu leito e anda,
talvez isso não incomodaria tanto, vamos dizer assim, né? A atitude, o pensamento daqueles doutores da lei. Mas é como se Jesus dissesse de maneira indireta para aqueles homens, né? Se vocês acham que é impossível perdoar os pecados, porque de fato só Deus pode perdoar os pecados, assim como é impossível, humanamente falando, um paralítico voltar a andar, Jesus então vai demonstrar ali o seu poder. Ele de fato pode fazer o impossível de duas formas. Ele pode de fato, como ele fez ali ao operar aquele milagre, fazer aquele homem voltar a andar, e porque ele de fato é o Senhor, ele naturalmente perdoou os pecados daquele homem. Mas o mais bonito, querido irmão, querida irmã, que eu quero partilhar com você nesse minuto de bênção, é a atitude daqueles amigos, daqueles 4 homens que levam aquele paralítico até Jesus. Veja o que a fé é capaz de fazer. Não é verdade, querido irmão, querida irmã? Às vezes a fé, a graça de Deus é como que um imã que nos atrai para onde Jesus está. A fé muitas vezes nos faz isso, ainda que nós não consigamos de uma certa forma fazer isso, humanamente falando, a fé nos faz realizar coisas maravilhosas. E nós podemos ver aqui, num ato de compaixão, de bondade daqueles homens, que ao fazerem um sacrifício grande para carregar aquele paralítico até onde Jesus estava, ao chegar naquele lugar vendo que não há por onde entrar, né? Veja aí, né? Esse sacrifício, né? Que só a fé nos pode fazer, né? Levantam, sobem aquele homem para o telhado, para o teto, tiram aquele teto, né, uma parte daquele teto, para que aquele homem pudesse descer aonde Jesus está. E veja, querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor, pessoas da nossa família, amigos, conhecidos, que muitas vezes são essas pessoas, né, que nos ajudam a ir até Jesus, que são capazes de também fazer sacrifícios por nós. Hoje, meu irmão e minha irmã, quem são essas pessoas? Pare um pouco e procure olhar ao seu redor. De repente você vai perceber que há pessoas à sua volta, perto de você, ao lado de você, que têm feito sacrifícios para te levar até Jesus. O bonito do Evangelho, o texto não vai dizer, mas podemos imaginar, né, que aquele homem paralítico talvez pedisse para aqueles amigos, né, me levem até Jesus. Vocês podem me ajudar? Né? Sem dúvida, aqueles homens naturalmente se prontificaram a isso. Mas o que eu quero partilhar com você, querido irmão, querida irmã, nesse minuto de bênção é que muitas vezes, como Jesus vai ver na atitude daqueles homens, também daquele paralítico, mas principalmente na atitude daqueles homens, esta fé extraordinária, que não mede sacrifícios para ir até Jesus. Nós possamos ver, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, essas pessoas que muitas vezes têm feito sacrifícios por nós. Talvez Jesus hoje, Ele quer operar um milagre, Ele pode operar um milagre, porque há muitos corações que talvez, como aquele paralítico, estão fechados, estão paralisados. Mas aí está o bonito da fé. Às vezes pessoas ao nosso redor são capazes de fazer, porque creem em Jesus no nosso lugar, creem em Jesus por nós. São capazes de, pela fé, fazer esse sacrifício por nós, para que a cura e o milagre aconteça na nossa vida. Que hoje, meu irmão, minha irmã, esta fé possa libertar o seu coração de toda e qualquer amarra e paralisia. E que hoje você possa reconhecer aqueles que estão à sua volta e que como aqueles homens têm feito sacrifícios para que você,
alcance a graça de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.